Sabe, eu sou um daqueles que sou apaixonado pela franquia do The Last of Us. Eu sempre curti muito essa temática de apocalipse zumbis e tudo mais, porém, aqui em The Last of Us, pra mim, ele tem um grande diferencial. E tudo isso graças ao Cordyceps e como as pessoas daquele mundo vão reagindo dentro daquele apocalipse. Você vê que os personagens daquele universo, eles são muito reais. Você sente a dor de cada personagem, você se apega a cada personagem, você vê como aquele mundo acaba transformando as pessoas em verdadeiros monstros. Então, salve rapaziada, eu sou o Bart, e hoje bora falar um pouquinho sobre como esse mundo de The Last of Us torna essa franquia incrível. E bom, na hora que eu vou falar sobre os personagens, vai ter spoilers do segundo jogo, então caso você esteja aí acompanhando a série, toma cuidado pra acabar não tomando spoiler. O vídeo ele tá separado por capítulo, então você pode só pular essa parte mesmo. Então, The Last of Us foi um jogo desenvolvido pela Naughty Dog, que antes mesmo do seu lançamento, ela já era bem popular, já que ela foi a responsável por fazer Crash, Jak and Daxter, Uncharted, então ela já era bem conhecida por fazer jogos de boa qualidade. E para fazer o The Last of Us, surgiu uma ideia aí em conjunto com o Neil Druckmann e o Bruce Straley, que era de criar um jogo em um universo pós-apocalipse, só que seria uma história bem mais realista e com uma trama complexa e também personagens humanos. Então a ideia sempre foi ser algo voltado mais à narrativa. Só que aí surge uma dúvida, qual que seria o estilo desse apocalipse? Então eles tiveram algumas ideias de como eles poderiam fazer essa construção de mundo. A primeira ideia foi fazer uma doença mortal, porém eles teriam um problema da falta de ação na gameplay, porque por mais que seria um jogo focado na narrativa, ele teria que ter uma gameplay de ação. Então, com essa possibilidade, não seria possível. Então, vem a ideia de fazer um apocalipse zumbi, e tudo isso graças ao documentário da BBC falando sobre o Cordyceps, que pra quem não sabe, ele é um fungo que realmente existe na natureza, porém ele só afeta os insetos, como formigas e aranhas, e o que ele faz é assumir o controle do sistema nervoso e obrigar a vítima a agir conforme a sua vontade, enquanto ele fica espalhando os esporos do fungo. E a parte genial da Naughty Dog foi de fazer a pergunta, e se esse Cordyceps sofresse uma mutação e passasse a infectar os humanos? E é a resposta dessa pergunta que molda todo o universo do The Last of Us. A gente não tá lidando com uma ameaça sobrenatural ou futurista, a gente tá lidando com algo que realmente poderia acontecer na vida real, caso o fungo sofresse essa evolução, já que ele só não nos afeta por conta da nossa temperatura corporal e por causa do nosso sistema imunológico. E é essa escolha que acaba tornando esse terror de The Last of Us muito mais real, já que isso acaba dando ao jogo uma atmosfera única, porque ao mesmo tempo que ele é aquele mundo pós-apocalíptico com tema de zumbi que a gente já tá acostumado, graças à ideia do Cordyceps, ele carrega a sensação de que poderia ser o nosso. E essa sensação se reflete em cada pedaço do mundo que a gente tá explorando, já que todo o cenário ele é tomado pela natureza, a gente tem prédios abandonados e destruídos, você percebe que ele é realmente um mundo com ausência de pessoas. E o mais legal disso tudo é que a Naughty Dog fez tudo isso de um jeito muito sutil. Eles realmente estudaram cidades abandonadas de verdade para poder trazer esse realismo absurdo pros cenários. E algo que eu gosto muito nos jogos que traz ainda mais essa sensação de realismo, que é algo que não dá pra ter na série, são os pequenos detalhes, já que quando a gente vai explorando esse mundo, a gente vai encontrando bilhetes que vão contando meio que histórias de outras pessoas dentro daquele lugar. Quando a gente entra em apartamentos destruídos ou em locais ali de casas e tudo mais, a gente consegue ver uma certa história sendo contada ali dentro, a gente consegue ter uma história pra família que morava ali. E isso acaba deixando aquele mundo cada vez mais real. O clima do jogo também é algo que reforça ainda mais toda essa ambientação, do silêncio das ruas, a trilha sonora minimalista que é tocada no jogo, tudo isso é trabalhado para passar essa sensação de fim de mundo. E juntando com essa soma de detalhes, faz o The Last of Us ter uma construção de mundo incrível. Mas é claro que o que traz também todo esse terror para essa atmosfera são os infectados. Segundo a própria equipe criativa de The Last of Us, os primeiros esboços ali dos infectados, eles se pareciam muito mais como uma espécie de alienígena. Então eles não estavam gostando muito de como estava ficando, já que eles queriam algo que fugisse bem mais ali do convencional e fosse mais único. Foi aí que eles tiveram a ideia de adicionar o padrão de cogumelos do fungo na infecção dos infectados do jogo. E quanto mais tempo vai se passando da infecção, a gente vê que o ser humano ele é consumido pelo fungo e se assemelha ainda mais com um monstro de verdade. E para uma pessoa ser infectada dentro desse mundo, tem duas formas, ou pela mordida ou pelos esporos que estão no ar. E esses esporos eles surgem quando o infectado morre em um ambiente fechado e o fungo ele continua crescendo dentro do corpo da pessoa e começa a se espalhar ali pelas paredes, pelo chão, pelo teto, liberando esporos ali no ar. E aquele lugar ele meio que vira uma zona altamente contaminada. Na série eles até mudaram isso para os atores não terem que ficar usando máscara o tempo todo, mas eles acabaram compensando essa mudança com a ideia da mente colmeia, que é
onde os infectados eles meio que estão todo conectados ali por um sistema subterrâneo dos fungos. E afinal de contas, né, como é que essa infecção funciona? Como eu falei lá atrás, o Cordyceps, ele entra no corpo e toma o controle total ali do cérebro da vítima. A pessoa ela perde o domínio dos próprios sentidos. No primeiro estágio, que é chamado de corredores, isso acontece logo nos 2 primeiros dias após a infecção. A vítima ela ainda tá viva, por isso que a gente vê eles ali gemendo e correndo, se contorcendo de dor. É como se o corpo dela estivesse lutando contra o controle do fungo, mas estivesse sem sucesso nenhum. E caso o fungo consiga sobreviver por mais de 2 semanas, ele acaba evoluindo para o segundo estágio, que são os perseguidores. Aqui a mutação ela começa a se espalhar mais pelo corpo, o rosto ele começa a ser tomado pelas placas de fungos que acaba afetando ali a visão, por isso que eles acabam atacando de uma forma bem mais furtiva e esperando ali o momento certo para atacar. E mesmo que a vítima tecnicamente esteja viva, ela meio que já perdeu completamente a consciência. O fungo basicamente já tem um controle total ali da vítima. Agora, se ela conseguir sobreviver a mais de 1 ano, a infecção já chega no terceiro estágio, que é chamado de instaladores. Aqui o fungo basicamente tomou conta da cabeça toda do hospedeiro, deixando ele até mesmo cego com essas placas de fungo na cara, e tendo que usar meio que a ecolocalização para se mover, se assemelhando bastante ali o que os morcegos fazem. O que acaba explicando também esses sonzinhos de cliques que a gente, bom, já sabe que é algo marcante nesse tipo de zumbi aí, né? E depois de vários anos, a gente chega no quarto estágio, que aí é onde surgem as mutações mais brutais ainda, já que a gente tem 2 variações principais. A gente tem os baiacus, que são infectados que ficam confinados por anos ali em locais secos e apertados. Eles são gigantes, com a pele toda coberta por essa placa de fungo e tem uma força absurda. E os trópegos, eles são basicamente a mesma coisa, porém eles já se desenvolveram em um ambiente mais úmido, como esgotos, subsolos. Os 2 são extremamente perigosos e até aqui é a forma mais agressiva e avançada da infecção. Ou será que ainda tem algo ainda pior? Tem sim, o Rei dos Ratos, que por enquanto essa é a mutação mais insana e bizarra que a gente viu até agora na franquia. Ela não é exatamente um 5º estágio oficial, mas sim uma mutação bem rara, causada por anos e anos de infecção e um ambiente perfeito para o fungo poder crescer, onde vários infectados ficaram presos juntos por tanto tempo que eles acabam se fundindo em uma única coisa só. Durante a luta, a gente literalmente vê ele se desfazendo, soltando outras criaturas de dentro dele como se fosse um ninho ambulante de Cordyceps, e ele só nos mostra que nesse mundo, quanto mais tempo o fungo sobrevive, mais imprevisível e aterrorizante ele acaba se tornando. E conforme a gente vai entrando ainda mais a fundo nesse mundo, a gente percebe que o maior perigo pode não ser apenas os infectados, já que depois desse colapso, a sociedade como a gente conhecia deixou de existir. Ela foi totalmente engolida pela sobrevivência, então a gente vê pessoas tendo que tomar atitudes horríveis para poder sobreviver, enquanto a gente vê outras finalmente mostrando que eram verdadeiros monstros. E o que faz eu gostar tanto de The Last of Us é que todo esse mundo que é criado, aqui não existe essa de herói e vilão, todos nesse mundo estão tomando decisões para sobreviver. É claro, canibais, saqueadores e entre outros grupos, eles são sim vilões dentro desse mundo, ou melhor, eles são monstros em conjunto com os infectados. Porém, pessoas comuns, como os nossos protagonistas e outros personagens secundários que a gente vai conhecendo na jornada, são apenas pessoas que tiveram que criar uma casca grossa para poder sobreviver nesse mundo, no meio de inúmeros monstros que existem aqui. E mesmo que isso aí acaba levando eles a tomarem decisões ruins para poder sobreviver ou salvar aqueles que ama. E agora acho que eu posso começar a falar dos protagonistas e dos dilemas que eles carregam graças ao que esse mundo representa. E a gente pode começar falando pelo Joel, que é um homem que perdeu tudo e acabou transformando toda aquela dor que ele sentia em frieza. Algo muito comum entre os fãs da franquia é de enxergar o Joel como um herói, o que é algo que eu discordo. Eu não acho que existe herói nesse mundo. Para mim, o Joel e todos os outros personagens são apenas pessoas tentando sobreviver. O Joel, ele é alguém marcado pelo seu trauma de quando ele perdeu a sua filha, e isso acaba transformando ele em alguém frio, mais fechado, amargo, que faz de tudo para poder conter essa dor e sobreviver dentro desse mundo. E tudo só muda quando ele conhece a Ellie, ganhando uma segunda chance de se tornar pai novamente. É claro que o primeiro reflexo dele é afastar a Ellie e tratar ela como uma carga, já que o trauma dele é tão grande que ele tem medo de se aproximar de alguém novamente, mas é muito difícil porque a Ellie, ela traz muitas lembranças ali da sua filha, e ao meu ver, naquele momento em que jogamos com a Ellie para poder cuidar do Joel, eu acho que é ali que o Joel começa a enxergar ela como sua filha. E o que torna essa relação deles tão especial é que esse vínculo deles não é construído de uma forma forçada, sabe? É construído com pequenos gestos, com algumas conversas, com alguns silêncios. Aos poucos eles vão ali se aceitando como pai e filho de verdade, até que no fim o Joel se vê diante de uma escolha: salvar a humanidade ou salvar a Ellie. E esse é um dilema muito difícil que na época causou bastante discussão, e até hoje tem gente que se pergunta se ele tá certo e errado. Pra mim, eu acho que é meio que os dois. A decisão mais correta é claro que seria ele
sacrificar a Ellie para tentar salvar a humanidade. Mas essa é uma história humana. O Joel, ele não é um herói, ele é um sobrevivente. Esse mundo não deu nada para ele. Muito pelo contrário, no primeiro instante esse mundo tirou o seu bem mais precioso. Então por que o Joel deveria escolher o mundo, sendo que no primeiro instante o mundo tirou a sua filha? Além do fato também de que não era 100% garantido que eles iriam fazer a cura e conseguir curar todo mundo. Então dá pra gente entender o lado do Joel nessa. E mesmo que algumas pessoas ainda achem que essa decisão ela é errada, eu acho que ele escolher a Ellie é o que torna esse personagem ainda mais humano. Porque sem dúvida, mais de 90% das pessoas iriam escolher salvar alguém que ama. E apesar dessa decisão ter sido certa ou errada, a gente sabe que no segundo jogo as consequências dessa escolha acabam voltando pra assombrar ele. Seja sendo com a Ellie virando a cara pra ele, ou com alguém querendo vingança contra ele. A história acaba mostrando pra gente que nesse mundo nenhum ato fica sem resposta. Mas mesmo com todos os erros, o Joel ele continua sendo alguém que amou até o fim. E que segundo ele, mesmo assim, ele faria tudo novamente por causa que ele amava a Ellie como sua filha de verdade. E a gente também tem a Ellie como uma das personagens mais complexas de The Last of Us, já que ela carrega no ombro o peso de ser única nesse mundo, já que ela é imune, né? E antes mesmo dela saber disso, ela já era marcada por diversas perdas, já que logo quando ela era um bebê, os seus pais acabam morrendo, depois ela acaba perdendo a Riley, depois ela perde a Tess, o Sam, e o Joel também quase morre ali no primeiro jogo, com ela tendo que cuidar dele ali na parte ali dos canibais, né? E no fundo, tudo que a Ellie sempre quis foi que alguém ficasse ali ao lado dela. E foi isso que o Joel fez ali no primeiro jogo. Quando ele mata os vagalumes e mente pra ela dizendo que não tinha cura, a Ellie de certa forma sabe que tem algo errado. Só que quando ela finalmente descobre a verdade ali anos depois, o que deveria ser uma relação de amor acaba virando uma ferida mal curada. E eu já vi muita gente sentir raiva da Ellie pela maneira que ela fica com o Joel, e por mais que eu concorde com a decisão do Joel, eu também entendo esse buraco que a Ellie sente no peito. Ainda mais ela sendo uma adolescente que cresceu no meio desse caos. Então eu não tiro o direito dela de ficar chateada, apesar de que eu acho que ela exagera em alguns momentos, mas pô, também que adolescente que nunca exagerou também com os próprios pais, né? Tanto que quando chega o momento ali que a Abby mata o Joel, não é apenas uma vingança comum, e sim um colapso de tudo aquilo que a Ellie segurava. Ela não só perdeu um pai, ela perdeu a chance de poder perdoar ele, de dizer que entendia ele, de poder reconstruir a relação deles, já que um dia antes ela tinha falado que ia começar a tentar perdoar ele. Então, pô, a Abby acabou tirando todo esse direito que a Ellie teve. E isso é o que mais pesa nela. E isso acaba virando um combustível para essa jornada de vingança que acaba desumanizando ela aos poucos. A Ellie, que antes era só uma garotinha com piadas ruins e vontade de viver, ela vira alguém que só enxerga sangue. E o mais triste é que ela sabe disso. Mas mesmo assim, a vontade de se vingar é ainda maior, fazendo ela perder amigos, destruindo sua relação ali com a Dina, colocando tudo em risco por uma vingança que no fundo ela sabe que nunca vai preencher esse vazio. Tanto que ali no final, quando ela deixa a Abby ir, isso mostra um grande gesto de força da parte dela, porque ela entende que continuar esse ciclo só vai deixar ainda mais um vazio grande no peito dela. Ela acaba perdendo os dedos, ela acaba perdendo o violão, perde a casa, mas talvez ali é uma grande chance dela poder se reconstruir, e não como a cura da humanidade ou como uma guerreira, mas sim como ela mesma. E aí a gente tem também a Abby, que é uma das personagens mais controversas da franquia, mas ela prova esse contraponto da Ellie, porque a Ellie não cumpre a sua vingança, mas a Abby sim, e isso só leva ela a mais e mais perdas, já que ela entra na história como uma inimiga, a mulher que matou o Joe. E pô, mano, era alguém que a gente amava desde o primeiro jogo, então a primeira coisa que a gente faz é odiar ela completamente. Só que conforme a história vai avançando, a gente começa a enxergar as coisas do ponto de vista dela. A Abby, ela é movida por vingança, que é a mesma motivação que acaba guiando a Ellie. Quando ela vê o pai dela sendo morto pelo Joe, que era um pai que ela via como tudo de bom que existia dentro daquele mundo, isso é tão forte pra ela que ela acaba transformando o seu próprio corpo. O físico dela não é apenas um detalhe de design de personagem, mas também é um reflexo ali do traço de personalidade dela, pra mostrar como ela tava se preparando pro dia em que ela finalmente conseguisse a sua vingança. O problema é que, assim como a Ellie, a Abby acha que quando a vingança for feita, essa dor vai sumir. Só que ela não desaparece. Quando ela mata o Joe, a dor continua ali, a raiva não some, o vazio que ela sentia continua, e é aí que ela começa a perder tudo, os seus amigos mais próximos, o Owen, a Mel, o Manny, todos eles são mortos um a um por causa das ações da própria Abby, porque ela que fez esse ciclo de vingança começar a acontecer. Na real começou pelo Joe, mas a Abby foi lá, se vingou, e aí, consequentemente, a Ellie também vai querer sua vingança, e isso aí acaba gerando esse ciclo de violência, e a Abby ela começa a perceber que de fato ela perdeu, e é só quando ela conhece o Lev que algo muda nela. O Lev ele representa a inocência dentro daquele mundo,
mundo, se assemelhando muito mais àquela relação que o Joel e a Ellie teve ali no primeiro jogo. A Abby, ela vê nele meio que uma segunda chance, uma nova forma de se conectar com alguém novamente. E pela primeira vez ela não tá lutando ali pra se vingar ou sobreviver. Ela tá lutando por alguém mesmo. Tanto que quando chega um momento ali no teatro com a Ellie e a Dina, a Abby, ela tá diante ali do mesmo dilema que antes definiu toda a sua vida. Ela pode retribuir ali a dor que a Ellie causou nela e continuar esse ciclo, ou ela pode parar ali mesmo. E ela escolhe parar por conta do Lev, porque ali ela entendeu que a vingança não é a cura pra tudo, que esse mundo já tirou o suficiente dela. E acima de tudo porque agora ela tem alguém também pra proteger, que é o Lev, que acabou virando ali parte da sua família. É como eu falei, nesse mundo do The Last of Us não tem essa de herói, vilão no sentido tradicional. Existem apenas pessoas tentando sobreviver, com cada uma ali carregando suas cicatrizes e suas decisões. E é justamente o que torna esses personagens um reflexo desse mundo. Cada um deles acaba representando uma resposta diferente ao trauma que esse mundo gerou. E ao redor deles, outros personagens também espelham esse mundo quebrado, como o Tommy ali afundado na sua amargura, a Dina que tenta oferecer um lar mesmo estando no meio do caos, o Lev que simboliza essa resistência e recomeço, e todos esses personagens mostram que sobreviver tem um grande custo nesse mundo, e é um custo humano. E sabe, é tudo isso que faz eu amar tanto esse mundo, toda essa complexidade e profundidade que eles colocam aqui dentro e nos personagens, são o que torna pra mim ele tão único. Eu lembro da primeira vez que eu descobri sobre o Cordyceps ser real. Pra mim foi algo genial, eu achei muito incrível esses detalhes deles querendo fazer algo mais realista. Eu gosto também de como cada jogo o ambiente vai evoluindo cada vez mais, já que quando você joga o segundo jogo pela primeira vez, você sente esse contraste que teve de um jogo pro outro, no sentido de ambientação mesmo, como se não só as pessoas cresceram, mas a natureza também vem tomando ainda mais conta desse mundo. Só pelo fato deles escolherem um fungo como motivo disso acontecer, passa ainda mais essa sensação da natureza se curando do mal do ser humano. A gente vê os animais andando livremente, a gente vê prédios e ruas sendo tomadas por vegetação. Mano, toda essa ambientação eu acho importantíssima dentro desse mundo. E os personagens nem se fala, né? No primeiro jogo você se envolve, se apega àqueles personagens como se realmente fosse família, pra aí vir o segundo jogo e tirar tudo de você. E eu sei que no segundo jogo ele divide muita opinião de muita gente, mas eu particularmente eu amo esse jogo, eu nunca joguei algo que me fez sentir tantos sentimentos diferentes. Uma hora eu tava feliz, outra hora triste, depois com raiva, preocupado, triste de novo. Sabe, eu acho que ela é uma história bem complexa e eu gosto da forma como ela se arrisca e ela não quer agradar todo mundo. Eu não vou desenvolver muito aqui porque caso vocês queiram eu posso trazer um vídeo apenas falando sobre esse jogo. Eu tô rejogando ele agora, então pra mim seria uma boa hora pra falar sobre esse jogo, então comenta aí caso você queira. E é claro que boa parte do que eu falei aqui também serve pra série que tá saindo agora. Eu acho ela uma série muito boa, mas eu ainda acho o jogo, tipo, muito melhor, sendo a experiência definitiva pra quem quer se aprofundar ainda mais nesse mundo. Mas mesmo assim, né, eu fico muito feliz de ver pessoas que não têm acesso a videogame ou que não gostam de videogame poderem conhecer esse universo. Apesar de eu ter ali alguns problemas com a série, eu ainda acho que ela serve muito bem como uma porta de entrada aí para os novos fãs. Mas e você, o que você acha desse mundo de The Last of Us? Você também é fã dos jogos ou você acha que a franquia se perdeu ali no segundo e tá torcendo pra consertarem na série? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Não esquece de deixarem o like, se inscrever no canal para mais conteúdo como esse e tamo junto, rapaziada, e é nóis.